Salmo 45. O casamento dos sonhos, que messianicamente representa também as bodas do Cordeiro, as bodas do Rei. E este salmo é maravilhoso e ele nos ajuda a compreender como será esse momento glorioso. O casamento é algo tão bonito e que está ligado também à relação entre Cristo e a Igreja. Muitos casamentos têm deixado de serem realizados nas igrejas e muitos deles estão a ser realizados nas quintas, nas propriedades, e perde-se um pouco também essa ligação que a palavra de Deus estabelece lá na carta aos Efésios. Mas este cântico de casamento, composto pelos filhos de Corá, para celebrar o casamento de um rei de Judá com uma princesa estrangeira. A dimensão messiânica deste salmo aponta para o Messias, Jesus Cristo, e a sua noiva, a Igreja. E isto é fácil de verificar através da comparação com o texto na carta aos Hebreus. Olhando para o Salmo 45, nós conseguimos estabelecer uma ponte com Hebreus 1, 8 a 9. E nos versos 6 e 7 do Salmo 45, nós temos esta ligação. O teu trono é o trono de Deus eterno. Tu reinarás com o cetro de retidão. Tu deves amar a justiça e odiar a injustiça. Para isso, Deus, o teu Deus, te ungiu de entre os teus companheiros com óleo de alegria. Hebreus diz, mas a respeito do Filho diz, tu és Deus, o teu trono dura para sempre. Governas o teu reino com justiça, pois a justiça é o teu cetro. Amas o que é justo e detestas a maldade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu e coroou festivamente, colocando-te acima dos teus companheiros. Toda a Bíblia é importante, toda a Escritura, como Paulo refere na carta a Timóteo. Por isso, meus irmãos, podemos compreender o Novo Testamento lendo, interpretando o Velho Testamento. E o mesmo, podemos compreender o Velho Testamento lendo a consumação das promessas que o Senhor faz. Por isso, que pena é que muitos israelitas não aceitem o Messias, porque têm uma visão limitada apenas do contexto do Velho Testamento. Mas este poema, o poema para as bodas do rei, um cântico de amor, o diretor do coro, segundo a melodia, os lírios, poema da coleção dos descendentes de Corá. Então, meus irmãos, começa por dizer, o meu coração inspira-me belas palavras. Vou recitar ao rei o meu poema, que a minha língua seja pena de hábil escritor. Noutras traduções diz, o meu coração ferve de boas palavras. Não temos muito hábito de vir à frente e dizer o que Jesus é para mim, é para nós. Mas temos que cultivar isto, irmãos. Como este
salmista, ele quis escrever o poema mais bonito. E mal ele sabia que não era apenas o rei de Judá, mas o Messias, Jesus. Então as primeiras palavras são dirigidas ao rei, ao noivo, a Cristo. E nos casamentos nós focamos-nos muito na noiva e esquecemos muitas vezes o noivo. Mas as primeiras palavras que o salmista dirige são para o noivo e diz: Tu és o mais formoso dos homens. Dos teus lábios brota o encanto. Por isso Deus te abençoa para sempre. Suspende à cinta a tua espada, ó herói. Ela é o teu adorno e a tua glória. Cavalga triunfante pela causa da verdade. Faz justiça ao pobre e a tua própria força te indicará os prodígios a realizar. As tuas flechas são agudas. Os exércitos ficam rendidos a teus pés. Ficam sem coragem os teus inimigos. O teu trono é o trono do Deus eterno. Tu reinarás com cetro de retidão. Tu deves amar a justiça e odiar a injustiça. Para isso, Deus, o teu Deus, te ungiu de entre os companheiros com o óleo de alegria. Estas palavras são acerca do Messias. São sobre Jesus, Cristo, o Filho de Deus. E, meus irmãos, nos primeiros 9 versículos, nós temos este rei messiânico, Cristo, e a formosura, a graça do rei são descritas de uma maneira maravilhosa. O salmista apresenta o guerreiro da justiça e afirma o seu trono eterno, expressando e destacando a unção, óleo de alegria. Nos versos 10 a 15, nós vamos encontrar a noiva messiânica, a igreja. O povo de Deus é descrito como uma rainha vestida de ouro, que representa a igreja, o povo fiel, adornada e preparada para o noivo. A igreja é chamada à piedade e à devoção. Mas nos versos 16 a 17, o impacto deste casamento na eternidade é tremendo. A nossa descendência será abençoada. Os filhos do rei tornar-se-ão príncipes. O governo do Messias estender-se-á por toda a terra. Vale a pena servir ao Senhor em família. Como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vale a pena. Mesmo que às vezes seja difícil trazer os nossos filhos, os nossos netos à casa do Senhor. Pai, mãe, faz a tua parte. Investe espiritualmente nos teus filhos, nos teus descendentes, e verás a bênção, a promessa do Senhor nas suas vidas. O salmista chega a dizer que a recompensa não é para os nossos pais. Já não os tenho comigo. Eles não poderiam ser recompensados pela minha diligência, esforço, empenho em levar a minha família a Cristo. Mas a recompensa é para os meus filhos, é para os meus netos, para os descendentes daqueles que amam e servem a Deus. O Salmo 45 é uma poesia cantada em homenagem a um rei magnífico que desposaria uma mulher privilegiada.
Ele é, conforme diz o seu título, uma canção de amor. E o salmista dedica este salmo ao rei, ao noivo. E ele quer ser habilidoso, quer ser um bom escritor para falar de alguém tão importante. O objetivo deste salmo, deste poema, é engrandecer o rei de Judá por ocasião do seu casamento. Um dos escritos mais bonitos na Bíblia, mas difícil de ser compreendido e vivido. Mas o Novo Testamento não deixa dúvidas. Ele refere-se não a Salomão, mas a Jesus. O rei em questão é identificado e é realmente um homem respeitado, com um bom procedimento, como diz o versículo 2. Um guerreiro com vitórias incontestáveis, dignas de um herói nacional, que mantém o domínio sobre o seu povo e as nações conquistadas. Ele exerce uma boa influência, constituindo-se um exemplo de justiça, ao ponto de ser chamado Deus pelo próprio salmista. O rei vai casar, o rei é um homem de Deus, um homem reto, um bom governante, uma pessoa magnífica e honrada, como falam os versículos 7 a 9. Mas temos também uma referência à noiva. E é importante olharmos para o texto dirigido à noiva. Lemos, então, no Salmo, a partir dos versos 10 a 15, e diz assim: a tua roupa cheira a mirra, aloés e cássia. Quantos palácios de marfim, quanta gente para te alegrar. Entre as damas da tua corte há princesas reais e à direita do teu trono está a rainha, adornada com finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, ouve, minha filha, presta atenção ao que te digo. Esquece do teu povo e da casa do teu pai, porque o rei deixou-se prender pela tua beleza. Ele é o teu Senhor, presta-lhe homenagem. Os habitantes de Tiro, os mais ricos dos povos, procuram com presentes ganhar os teus favores. A princesa no palácio é toda formosura. O seu vestido é brocado de ouro, esplendidamente vestida, a levam ao rei. Seguem-na as suas amigas em cortejo, avançam com grande alegria e entram felizes no palácio real. Então nós temos esta descrição em relação à noiva, que corresponde à igreja. A noiva pertencia a outro povo, deixava o seu povo, a sua prole para trás. Muito amada pelo seu noivo, respeitada, era considerada estrangeira, mas honrada por pessoas de outras nações. E na presença do rei, a sua beleza é adornada e ela torna-se ainda mais bela. Que quadro lindo, que romance belo, quanta alegria, quantas promessas. Toda essa alegria vem neste cântico deste lindo salmo. Importa que a igreja seja, na verdade, aquela virgem pura. A igreja, como noiva do Rei Salvador, deve deixar a velha vida para trás. Assim como no casamento, nós recordamos, deixará o homem pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. A igreja precisa deixar também o mundo, a velha vida para trás, esquecer-se do seu povo e do seu pai. A igreja resgatada do mundo perdido tem que se esquecer do seu modo de viver pecaminoso, pervertido e egoísta.
fugindo do pecado e diante do noivo que é Cristo, ter uma postura reverente e submissa. Ele é o teu Senhor, portanto, prostra-te diante dele. Obediência que o Senhor pede de nós como igreja. E realmente nas bodas do Cordeiro, os vestidos, as vestes, significam as obras justas dos santos. E, meus irmãos, é isso que o Senhor quer e que espera da igreja. O apóstolo Paulo fala lá na igreja que se deve apresentar diante do Senhor pura, imaculada, sem mágoa, sem ruga, mas plena para o Senhor. Meus irmãos, a igreja do Senhor não é perfeita. A igreja do Senhor está realmente em processo de aperfeiçoamento. Por vezes nós focamos a nossa atenção nas falhas uns dos outros e como igreja nós somos realmente uma noiva ainda muito imperfeita. Mas temos um noivo que é perfeito, Cristo. E a Ele nós devemos dobrar o nosso joelho e clamar graças e glórias ao Senhor. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, é isso que o Senhor pede de nós. Um compromisso, uma entrega, uma dedicação, não aos favores, como foi referido, da noiva que é, por vezes, aliciada com promessas do mundo, dos homens, mas aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, as bênçãos, também a alegria de vermos os nossos familiares a caminharem na fé, no amor e na obediência ao Senhor. Que poema maravilhoso! Nós vamos, como filhos de Deus, salvos pela graça do nosso bom Jesus, desfrutar desta maravilha que é estar na presença do Senhor, vivendo estas delícias perpetuamente. Que o Senhor tenha compaixão de nós como sua igreja, que nos purifique, que nos santifique na base do nosso arrependimento e mudança. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, pela visão que nos transmite de estarmos preparados, comprometidos com Cristo para aquele dia, para aquele momento tão importante na glória. Senhor, que como tua igreja possamos afirmar a nossa fidelidade a ti, viver para ti, depender da tua graça e do teu favor. É isso que nós queremos, Senhor, enquanto teu povo, enquanto tua igreja. Senhor, perdoa-nos, santifica-nos. Queremos, Senhor, agradar-te em tudo e queremos viver só para ti. É a nossa oração. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.